Fala galera, pra cima, tem interesse no concurso de auditor fiscal do trabalho? Então eu venho aqui para disponibilizar para você inteiramente gratuito um e-book que fala sobre tudo sobre esse cargo, tá? Então é só você se inscrever para poder receber de forma gratuita. E saiba que nós estamos lançando uma mentoria específica para esse concurso. Então se você quiser chegar à frente da concorrência, é só vir com a gente. Eu espero você. Olá meus queridos. Pra cima. E aí, você fez a prova da Receita Federal? O que achou? Já coloca já no chat. O que você achou do concurso da Receita Federal? Está liberado. Você pode falar exatamente o que está dentro de você. Nós esperávamos sim um concurso bem, mas bem difícil e nós vínhamos preparando todos os nossos alunos nesse sentido. Entretanto, a banca pegou muito pesado. Tão pesado que extrapolou o seu poder de solicitar conhecimento. Eu falo para você com bastante tranquilidade por toda a minha experiência que eu tenho em concurso público. Nenhuma prova foi neste modelo. A banca FGV se superou com força. E eu fiz um encontro com os meus alunos logo após a prova e comecei a tecer alguns comentários das minhas percepções. Por quê? Porque eu também fiz parte ali da porta de prova. Então neste vídeo eu vou falar as minhas impressões, o que ninguém falou para você. Eu tenho acompanhado a galera falando sobre o concurso, eu vou falar nesse vídeo. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma visão de quem prepara pessoas, não tenho uma visão de analista de prova, eu tenho uma visão de quem prepara pessoas e aí eu vou falar para você que você vai tirar muito peso depois que ouvir as minhas palavras. Mas para você que ainda não me conhece, eu preciso me apresentar. Meu nome é Jefferson Rosa, atualmente sou auditor fiscal da Receita Federal, já fui analista tributário da Receita Federal, fui sargento do Exército Brasileiro e hoje eu tenho como missão ajudar pessoas a terem os seus nomes no Diário Oficial. Parte dos meus alunos conseguiram entender exatamente aquilo que nós tínhamos falado já de forma antecipada. Eu não quero ser aqui engenheiro de obra pronta, mas esse formato de prova eu já tinha cantado a pedra. Se você me acompanha, seja aqui nos vídeos do YouTube, seja nas transmissões, webinários que eu faço, eu já vinha falando. Essa prova vai vir com um modelo de prova 1, muito, mas muito complicado, em que aqueles que conseguirem sobreviver têm que ficar muito felizes e aí a diferença vai ser na pontuação feita no módulo 2 e principalmente na prova discursiva. O que vai colocar dentro do número de vagas vai ser a prova discursiva. Se você me acompanha, você já escutou isso pelo menos umas 300 e é exatamente isso que vai acontecer. Nós tivemos uma prova de módulo 1 bastante complicada, ao ponto de um aluno bem preparado não conseguir fazer os mínimos. Eu tenho alunos que conseguiram sim fazer os mínimos e até de forma tranquila. Eu tenho alunos muito bons que pecaram na prova 1. E agora eu vou falar exatamente o que aconteceu. Talvez tenha acontecido com você e eu não vejo ninguém falando sobre isso. O que aconteceu foi que o emocional foi altamente abalado pela prova inicial, uma prova de português em que você não tinha parâmetro de certeza para poder cravar, uma prova de inglês bastante complicada e como a maioria dos alunos, dos candidatos tem problema com exatas, exatas também foi pesada. Aí você vem para uma economia que muitos professores não conseguiam gabaritar a prova, fazendo a prova. Então assim, imagine você emocionalmente abalado fazendo uma prova que já é quase que impossível. A sua nota realmente vai cair e por isso que sua nota foi muito aquém daquilo que você esperava. Eu tive alunos que conseguiram entender que há uma necessidade numa prova de módulo 1, neste formato, no primeiro momento buscar acertar as questões fáceis, que todas as provas existem questões fáceis. Nessa prova, o quantitativo de questões fáceis foi bem reduzido. O quantitativo de questões medianas foi bem reduzido. E somente elas não foram suficientes para que você conseguisse garantir logo os 50%. Por isso que a nota de corte vai ser baixa, porque o módulo 1 vai trazer para baixo todo o resultado. E se por acaso você não foi muito bem no módulo 1, ok, você precisa trabalhar o seu emocional e a sua inteligência emocional para poder fazer prova. Numa prova de concurso, há uma necessidade muito grande de se trabalhar a inteligência emocional. Eu fui aprovado no concurso de 2012, só que diferentemente do concurso agora de 2023, as duas provas foram difíceis. Só que 2012 foi um difícil que dava para você resolver. 2023 foi um difícil que não dava para você resolver.
E aí impactou muito mais forte o candidato que estava fragilizado emocionalmente ao executar a prova. Eu tenho uma métrica, eu tenho uma amostra muito representativa, porque eu já venho acompanhando alunos ao longo do tempo. E eu sei o quanto que eles podem entregar, porque a gente faz todo esse controle de métrica junto da mentoria. E aí eu visualizo que um aluno que estava no mesmo nível foi muito aquém e o outro conseguiu ir assim. O que fez a diferença? Após conversar com cada aluno que esteve nessa situação, o emocional foi abalado. Então eu falo para você que um dos grandes pontos de diferença nessa prova foi o equilíbrio emocional. O outro ponto, que geralmente eu nem gosto de trazer à tona, foi a sorte. Eu acabei de conversar com um aluno em que ele falou assim: Jefferson, eu chutei 12 questões. 12 questões. E aí um chute que ele disse que não teve nenhum direcionamento, porque ele nem sabia do que se tratava. E vamos dizer que esse aluno consiga acertar 20%, que é realmente a média. Tá? 20% daria em torno de 12 questões, daria 2,4 questões. Vamos falar que o aluno acertou 2 questões ou 3 questões. Opa, 3 questões já está acima da média. Tem alunos que em 12 questões não vão acertar nada. E 3 questões nesta prova faz uma grande diferença. Então o fator sorte, ele sempre acompanha em tudo aquilo que você deve fazer na vida. Só que nessa prova ele vai ser muito mais agravante. Então, tire o peso das suas costas caso você não consiga as questões. A FGV, ela não tem histórico de anulações. E aí fica uma grande incógnita. Será que ela vai mudar esse perfil para poder ser justa? Na verdade, ela nunca vai ser justa depois que fez essa prova. Será que ela vai ficar menos cruel ou não? Ela vai manter o seu padrão. Tem uma questão de matemática que ela está errada. E a matemática é muito fácil de você comprovar que está errado. Por quê? Porque é exato. Diferentemente do português, diferentemente do comércio internacional, diferentemente da própria fluência em dados, em que alguns professores já sinalizaram que o assunto não estava no edital. E como você quer ser cobrado com algo que não estava no edital? Tá? Fazendo essa introdução para que você possa entender e tirar o peso do seu resultado, eu sei que você sonhou bastante, eu sei que você lutou bastante, só que assim, botaram uma regra no jogo que foi uma regra suja. Foi uma regra suja. Eu tô puto pra caralho, porque eu investi muito nesse concurso. Eu trabalhei muito forte nesse concurso para a banca FGV fazer essa pá espalhada, certo? Se ela fizesse uma prova que estivesse dentro do parâmetro das 4 linhas e o meu aluno, por exemplo, avançado, ele não conseguisse ser aprovado, ok. Agora eu vou fazer uma prova suja dessa, em que assim abalou de forma estrutural. E olha que nós fazemos na mentoria um treinamento comportamental forte, para que o aluno tivesse a fé inabalada. Só que o que veio, cara, foi muito além do que a gente imaginava. Eu vou já me adaptar a essa nova realidade FGV, porque nós temos outros concursos, e eu vou falar nesse vídeo os concursos que estão possíveis de você fazer no médio, curto prazo. Então acompanhe esse vídeo que a gente vai falar também. Tá? Mas eu queria deixar até meio em tom de desabafo, porque após a prova eu fui um dos primeiros a poder comentar. Eu estava na porta da prova, eu estava analisando a prova online e eu tive alguns pontos para poder resolver, porque eu parei a minha vida para poder me dedicar a esse concurso e eu tive que resolver outros pontos, como formatura da minha filha, trabalho que a gente tinha que realizar. Tá? Então, gente, primeira coisa que eu falo para você é que esse jogo foi sujo. Infelizmente eu tenho que falar que esse jogo foi sujo. E eu sempre falo que uma coisa que começa errado não tem como começar certo. Se, por exemplo, você está vendo esse vídeo agora e está começando a estudar para concurso público, busque estar no modo certo, para que você possa terminar certo. Beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui com você para que você possa entender que existe vida após esse massacre da FGV. Se eu estivesse estudando para concurso público, fala para você, se eu estivesse na situação de você que não conseguiu fazer ali a pontuação para poder estar classificado para a correção da discursiva, e eu já cantei a pedra que a discursiva falar a diferença, e aqueles que fizeram meu curso de discursiva deram altos feedbacks relativo a caralho, me ajudou pra caramba porque eu fiquei muito tranquilo. Quando você tem habilidade sobre a atividade, você fica tranquilo. Então aqueles que investiram no meu curso de discursiva se deram bem. E eu fico feliz de poder ter ajudado por isso.
Todos os alunos de mentoria falam assim, a discursiva não foi problema. A discursiva foi o módulo 1, que realmente bagunçou com o meu resultado. Mas beleza, se eu tivesse que fazer, estivesse na pele, né, de alguém que não conseguiu ir bem nessa prova da Receita Federal, o concurso que eu ia focar com força total era esse aqui, ó. Auditor Fiscal do Trabalho. Por quê? Porque o auditor fiscal do trabalho ele tem uma estrutura semelhante ao do auditor fiscal da Receita. Por quê? Você tem a remuneração, ela é prevista, né, na mesma lei do auditor fiscal da Receita. Então você tem uma remuneração igualzinho mesmo, certo? O porte de arma, tem um porte de arma, ele está no mesmo inciso do auditor fiscal da Receita e no auditor fiscal do analista tributário, tá? Tá no mesmo inciso da lei, tá? Também existe qualquer nível superior e o salário é exatamente igual ao do auditor da Receita, né? Igualzinho do auditor fiscal da Receita Federal. E inclusive tem um bônus de eficiência. Então, eu iria não só pela isso agora que eu acabei de falar para você, nem é só por causa disso, mas também por quê? Porque se você parar para analisar em relação ao último edital, grande parte do conteúdo você já estudou. Você precisa apenas adentrar na parte dos direitos, tá? Na verdade, é o direito do trabalho, legislação do trabalho e as normas de trabalho. Basicamente, o que você precisa adentrar. Além disso, você vai perceber que o nível de exigência em exatas é reduzido relativo ao auditor fiscal da Receita. Então, se você tem grande dificuldade em exatas, esse é um belo concurso para você, tá? Então, já falei, salário inicial. E aí nós temos aqui um grande número aqui de concursos que estão prestes a serem realizados, tá? E aí a gente tem, nesse cenário, nós temos já autorizado Auditor Fiscal Estadual do Rio de Janeiro, que é o Cefaz, né, do Rio de Janeiro, salário altíssimo, tá? Salário altíssimo e bastante interessante. Nós temos a possibilidade também, porque está previsto em LOA, da Cefaz ICMS, né, Auditor Fiscal Estadual de Santa Catarina. Santa Catarina é top, tivemos concurso com a banca FCC. Aqui o último concurso a banca foi FCC, tá? Outra banca. Nós temos o Auditor Fiscal Municipal do Rio de Janeiro, que a banca FGV já está contratada, então acredito que seja o próximo concurso a sair. Isso vai depender, o direcionamento vai depender do que você já estudou, das disciplinas que estão previstas nesse concurso. Nós temos também o Auditor Fiscal Municipal de São Paulo, que já está autorizado, possivelmente vai sair logo depois do concurso do Rio de Janeiro. Então, se você já focar no Rio de Janeiro e de repente chegar próximo, você já tem São Paulo para poder fazer e é bem próximo um município do outro. Você também tem outro que já tem banca definida, que está na mesma condição do município do Rio de Janeiro, que é Auditor Fiscal Municipal de Fortaleza, a banca é Sebrasp, tá? Nós temos também Auditor Fiscal Municipal de João Pessoa, que está previsto em LOA para esse ano de 2023, Auditor Fiscal Municipal de Goiânia, que está autorizado, e Agente Fazendário de Belo Horizonte com comissão formada. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, além do Auditor Fiscal do Trabalho, como possibilidade de você fazer num espaço curto de tempo. Então, você consegue entender que a vida após o concurso da Receita Federal vai depender das suas atitudes, tá? É muito importante que você tire o que você teve de resultado no concurso da Receita Federal como feedback. E esse feedback é você analisar como eu fui em cada disciplina, como eram as questões. Será que a questão que eu errei realmente eu não sabia, não tinha estudado o conteúdo? Ou, de repente, eu estava num nível de estresse elevado que eu não conseguia enxergar o que precisava ser enxergado? Tá? Então, essa análise é de suma importância para que você possa entender. Tá? Então, galera, infelizmente nós tivemos essa prova neste modelo. Tá? Foi um modelo que não foi um modelo real para aqueles que vinham estudando, mas, como eu canso de falar, não existe vácuo de aprovação. Se você não preenche a vaga, outro candidato vai preencher. Beleza? Então, eu fiz esse vídeo aqui até mesmo para poder dar satisfação aos meus seguidores que me acompanham e pedem, cara, tu não se manifestou sobre a prova da Receita Federal? Eu estou me manifestando, eu falo auditor fiscal, também falo analista tributário, também veio aberrações, mas vai haver aprovados, nós vamos ter alunos aprovados. Eu teria muito mais alunos aprovados se não tivesse
essa situação. Eu sei que a situação foi para todo mundo, ia beneficiar todo mundo se fosse uma prova leal, mas a gente estava imaginando algo nesse sentido. Como mentor, vou dar o meu feedback também. A minha preparação foi foda, realmente a gente acertou na preparação. Nós fizemos o sprint em que nós colocamos ali os principais tópicos de revisão e vieram esses tópicos na prova. Nós acertamos a discursiva. Nós fizemos um curso prático e descomplicado de discursiva que foi foda. Quem fez ficou à frente dos demais. Então eu, como mentor, eu consegui sair bem no sentido de planejamento e preparação para a execução. Infelizmente eu não tenho bola de cristal para poder imaginar que a banca FGV ia fazer essa grande lambança. Mas serviu de feedback, como eu falo para vocês, todos os resultados servem de feedback. E eu já vou trabalhar muito forte mesmo para auditor fiscal do trabalho. E eu vou ter uma turma muito mais forte do que para o auditor fiscal da Receita Federal. E olha, que a minha turma de auditor fiscal da Receita Federal tá foda. Nós vamos ter bastante alunos aprovados, mas eu vou para as cabeças que o meu objetivo é sempre aprovar 100% dos meus alunos. Não vou conseguir nesse concurso da Receita, mas bola para frente. Aprendizagem, bastante aprendizagem nesse concurso, pontos para melhorar, para buscar o próximo. O concurso não vai acabar, sempre vai haver um concurso. Então nós estaremos com turma para auditor fiscal do trabalho, tem uma galera que já faz mentoria para auditor fiscal do estado, para o município. Então se você quiser, lá na oficina tem uma galera de mentores top querendo aprovar vocês, mas é necessário que você queira ser aprovado, tá? Então nós esperamos você na nossa equipe e lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.